Lá em 1 Samuel, anote essa referência, 1 Samuel 16:11. 1 Samuel 16:11, já começa com o pai dele. Porque Samuel tinha sido ordenado ungir o rei de Israel, que era um dos filhos de Jessé. Mas Jessé chamou só os bonitões, os mais velhos, tá? E Davi não foi chamado. Davi, na verdade, talvez fosse um filho bastardo, um filho só de Jessé, não com a mãe dos outros, e que Jessé teve aí de alguém, e ele como era filho dele, ele criou. E a gente vê isso, ou então, no mínimo, ele era aquele que faz tudo, que era o último, não tinha ninguém para mandar, e então ele tinha que fazer. E olha só, em 1 Samuel 16:11, como o próprio Jessé fala para o Samuel, eu tenho um caçula, que está cuidando das ovelhas, né? Aquele moleque, eu tenho aquele, que eu nem conto com esse daí, está contando com as ovelhas, eu achei que tu nem ia querer ver esse daí, né? E então para Jessé, Davi não passava de um caçula, mas Deus já o via como um guerreiro. Olha só, outra passagem, 1 Samuel 17:28. Anote aí, 1 Samuel 17:28, essa eu tenho aqui na tela também. Olha só, quando Eliabe, o irmão dele, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? O que significa, aqui não é o seu lugar. Alguém já disse isso para você? Aqui não é o seu lugar. Você não faz parte daqui. Você não é dessa região. Você não merece estar aqui. Foi mais ou menos o que Eliabe falou. Aí ele diz a segunda coisa: com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Coloque-se no seu lugar. Seu lugar é trabalhar, é ser peão. Você não é soldado, você é peão, você tem que sofrer, você tem que ralar. Outra coisa que ele disse: sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você não serve, você tem defeitos. Algumas pessoas já disseram os seus defeitos. Você é burro, você não é inteligente, que é a mesma coisa, né? Você não consegue servir a Deus, sabe por quê? Porque você gosta mais do seu pecado do que de Deus. Às vezes é verdade, mas não acredite em nada que o diabo fala, porque ele distorce tudo. Outra coisa que ele falou: você veio só para ver a batalha, você só é um curioso, né? Jovem, não deixe ninguém dizer quem você é, o que você pode fazer, que você não vai conseguir. As pessoas podem falar, mas ouça apenas a voz de Deus. O que Deus falar, o que a palavra de Deus falar, você acredita. Então muitas mentiras vão ser ditas, porque esse é o trabalho do diabo. Mas você é quem Deus diz que você é, e a única pessoa que você tem que ouvir é Deus. Davi não aceitou a injustiça, não aceitou ser chamado de presunçoso, de mau, tá? Porque Deus já chamava ele de um homem segundo o coração de Deus. Por isso que quando Davi foi lá falar com com Saul, para lutar com Golias, Saul olhou assim: mas rapaz, tu não tem nem condições de lutar com esse filisteu. Você é apenas, olha de novo, você é apenas um rapaz, você é apenas um jovem. Jovem, não acredita nisso. Se eu falar para você: você é apenas um jovem, não acredita em mim não, eu estou sendo usado pelo cão, né? Você é um jovem sim, mas você tem muito potencial. E Davi acreditava nesse potencial. Ele sabia que a força dele não vinha dele, vinha de Deus. E olha o que ele falou para o gigante: você vem a mim com lanças, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não se via como um coitado. Davi se via como um guerreiro poderoso de Deus, um servo de Deus, e ele sabia que o poder dele vinha de Deus. E ele já tinha feito um test drive, tinha matado um leão, um urso.
não pela sua força, mas ele já tinha visto que Deus estava com ele. Você é quem Deus diz que você é, e se Deus diz que você pode vencer um urso, um leão e um gigante, você vai vencer. E tem mais, essa palavra é para todos nós, é para mim, é para você. Eu acho que Deus está usando isso, esse novo momento, para fazer você acreditar nele, de que ele tem grandes planos para você. Porque se Davi não tivesse acreditado nele, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque de Davi veio o Salvador do mundo. Então, não acredite no diabo. Olha o que diz em 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. O Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. 1 Samuel 16:7. Deus conhece você, o coração, e Ele sabe o que Ele colocou. Ele sabe o potencial que Ele colocou. Davi tinha tudo para ser rabo e não cabeça. Franzino, sardento, era o que fazia as tarefas domésticas, um filho bastardo. Jovem, eu não sei qual é a sua história, mas eu quero dizer para você que eu fui um filho bastardo, eu sou um filho bastardo. Meu pai quase não me assume, e não é fácil dizer isso para você, e talvez você nasceu assim também, tá? Pobre, filho de mãe solteira, criado assim, sem pai como eu, pobre, sem futuro, né? E muitas vezes você não consegue ver aquilo que Deus quer para você, porque existem coisas impedindo, existem coisas embaçando isso aí. Talvez é o seu passado que está borrando a sua imagem, as coisas que aconteceram, lares destruídos. Meninos, vou falar para os meninos especialmente, meninas, vocês fiquem só olhando. Você nasceu numa época que dizem que você pode escolher o sexo, tá? Tirando de Deus, o Criador, a decisão disso. E por isso você tem dúvida da sua sexualidade. Mas sabe de uma coisa? Que essa dúvida é simplesmente algo que Satanás colocou na sua vida para impedir de você ver aquilo que está lá do outro lado, que é a verdade. Então não acredite no diabo, tá? Meninos, preste atenção no que eu vou falar. A gente tem visto alguns jovens com alguns comportamentos complicados, alguns comportamentos, principalmente se você foi criado em meio à violência, tá? Onde o seu referencial de homem era um homem violento, que te espancava, que batia na sua mãe ou nos seus irmãos, e por isso hoje você tem um problema. Hoje você herdou a covardia dele. E eu queria dizer que isso não é um problema na igreja, mas infelizmente é. Nós temos homens que precisam mudar isso, precisam transformar isso. Temos homens que, viu, meninas? Alguns desses aqui não sabem tratar vocês. No início parece tudo bem, mas depois eles começam a subjugar, a impedir você de falar com certas pessoas, a impedir você de vestir certa roupa. Eu não quero ver você vestindo essa roupa. Tudo baseado na história. Não, você vai ter que ser submissa. Você vai ter que me obedecer. Você não quer ter um marido? Só que isso é mentira. E você tem que ter cuidado. E você, homem, você tem que pedir ajuda. Um jovem recentemente já tinha 2 relacionamentos, todos destruídos, muita sexualidade, muita subjugação feminina, e não deu certo. Isso acendeu uma luz para a gente. Tem homens aqui que precisam mudar, precisam ser transformados,
precisam pedir ajuda de Deus. E ele não pediu ajuda na hora certa. Mas você, hoje, o Senhor está dizendo, procure seu líder. Digo, líder, eu tenho comportamentos agressivos. Eu tive um pai covarde. E hoje eu vejo isso em mim. Eu vejo essas coisas em mim. E você precisa mudar, você precisa deixar. E sabe o que o Senhor fará? Lá em Deuteronômio 28:13. Coloca na tela, se tiver. Diz assim: o Senhor te porá por cabeça, não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Deuteronômio 28:13. Jovem, Deus hoje começou um processo na sua vida. Um processo que vai fazer você começar a entender e a praticar a sua nova identidade. Nós vamos agora para o segundo personagem. Segundo personagem, hoje a gente vai representada por esse lenço vermelho. Esse lenço vermelho lembra alguém? Meninas, me ajudem. Nossa, como vocês são inteligentes. Não precisa nem perguntar de novo. A nossa amiga de hoje é Raabe. Ela não passava de um objeto sexual na mão de muitos homens. Sempre se sentindo imunda, suja, pois ganhava a vida de modo terrível. Ela era uma prostituta. Raabe era uma moabita da cidade de Jericó. Sim, desculpa. Nossa segunda verdade é: Deus é quem dá o seu valor. Obrigada, amor. Deus é quem dá o seu valor. Como eu estava dizendo, Raabe era uma moabita da cidade de Jericó, que a cidade de Jericó ia ser destruída pelo povo judeu, e o povo judeu mandou 12 espias, 12 espiões, né, para sondar, para ver ali como é que era aquela cidade, e esses espiões se esconderam na cidade, na casa, a Bíblia chama casa, né, eu imagino assim um prostíbulo, né, dessa mulher chamada Raabe, a prostituta já Raabe. E interessante que, diferente dos outros, essa mulher sabia quem era aquele Deus. E ela escondeu esses espias na casa dela. E a Bíblia fala que ela e toda a sua família sobreviveram. Aquela prostituta salvou ela e sua família. Sabe? E depois que ela salvou e realmente a cidade dela foi destruída, ela teve que se mudar, né? Passou a viver com o povo judeu. Agora imagina você, não foi nada fácil para ela. Primeiro, ela era estrangeira. E o povo judeu, eles não viam muito bem os estrangeiros. Eram chamados de gentios. Mas sabe o que é pior do que ser estrangeiro? Ela era prostituta. Eu posso imaginar, eu sou muito imaginativa, né? Eu posso imaginar ela passando assim, né, com a cabeça baixa, o lenço na cabeça. Não sei se vermelho, né? Porque ela não era mais prostituta. E todo mundo mangando, as mulheres saindo. Imagina assim, você imagina assim, tá aqui a mãe e a criança, e passava Raabe, ela puxava assim a criança: não, minha filha, perto dessa mulher não. Por isso não foi nada fácil para ela. A humilhação, as fofocas. Com certeza, muitas vezes ela se viu sem futuro, sem esperança. Realmente, quem iria casar com uma prostituta? Provavelmente ela não teria filhos na cabeça dela. Quem iria conseguir conviver com o passado tão sujo? Como apagar esse passado tão sujo?
Mas sabe o que é mais maravilhoso? Deus apagou. Deus apagou o passado dessa mulher. E não só apagou, sabe o que Deus fez? Fez com que ela casasse com um príncipe, com um comerciante poderoso da época. Mas ele não fez só isso, não. Ele era um homem bondoso. Ela encontrou um homem que não quis só se aproveitar do seu corpo, jogar na cara o seu passado. E não ficou por aí. Esse homem a amou e aceitou-a do jeito que ela era, com suas marcas, com seu passado. Sabe? E Deus não só apagou o seu passado, dando-lhe um bom marido. Sabe quem foi Raabe? Nada mais, nada menos do que a tataravó do grande rei Davi. E não só isso, seu nome hoje está escrito na genealogia do grande rei Jesus. Raabe tinha na sua identidade prostituta. Mas Deus não via assim. Deus a via como a matriarca de um grande rei. Jovem, menina, eu não sei qual foi o seu passado. Eu não sei quais foram os seus relacionamentos. Se você também veio de uma vida assim promíscua, muitas vezes se sentindo suja, às vezes nem porque você queria, mas essa jovem conseguiu vencer tudo isso. E hoje Deus quer falar na nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, através dessa prostituta. Deus pode apagar o nosso passado. Não sei qual tipo de pecado terrível você cometeu. Muitas meninas vêm me procurar e dizer: Fabi, eu não consigo me perdoar porque eu cheguei a fazer um aborto na minha vida. Mas hoje Deus quer apagar o seu passado. A Bíblia fala: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Hoje Deus quer fazer você mãe de reis e rainhas. Nunca deixe Satanás te enganar, dizendo que você não é amada. Raabe encontrou alguém que a amou do jeito que ela era, que conseguiu superar o seu passado e conseguiu lhe dar um novo nome. Essa história que o Leandro contou sobre esse jovem me fez um grande alerta. Apesar de toda a nossa modernidade, apesar de tanta lei de proteção contra a violência a mulheres, né, a violência não diminui, não para. E como o Leandro falou, eu queria que fosse diferente, mas igreja é assim, igreja é formada por seres humanos, e onde houver seres humanos, vai haver defeitos. Mas, meninas, hoje eu quero deixar uma coisa clara, sabe? Deus hoje quer falar muito, porque algumas dessas mulheres, dessas meninas, caíram na mentira dele. Quantas vezes ele falava, você não vai conseguir ninguém se eu não lhe amar. Quantas vezes caíram na própria mentira que elas inventaram para elas mesmas. Não, o meu amor vai conseguir mudá-lo. Não, quando a gente casar, ele vai mudá-lo, vai mudar. Ou então, algumas casadas acham, não, quando nós tivermos um filho, ele vai mudar. Não caia na mentira. Você, mulher, não é o Espírito Santo. Só quem tem poder para mudar alguém é Espírito Santo. E se você está vivendo hoje numa situação dessa, numa mentira dessa, caia fora. Não caia na mentira de ninguém, dizendo que ninguém mais vai lhe amar. Não deixe, não permita ser subjugada por ninguém. Por ninguém. Sabe? E isso, muitas vezes, talvez, tenha sido falada na sua infância, como o Leandro falou. Alguém chegou para você e disse, você não é nada. Ou você passou por algum tipo de abuso físico, sexual ou psicológico, e Satanás entrou na sua mente e você achou que você realmente não é nada. E hoje Deus está falando, você é alguém, você é uma filha amada, não caia nessa mentira. Sabe por quê? Por que eu estou falando isso para você? Sabe por que Raabe
conseguiu se salvar e junto com ela a sua família? Porque ela não teve medo. Enquanto toda a cidade de Jericó estava apavorada, Raabe teve coragem de esconder aqueles espias. Se ela fosse descoberta, minha gente, ela seria morta. Ela e toda a sua família. Mas Raabe não teve medo. E hoje Deus está dizendo, não tenha medo, não tenha medo. Não se deixe enganar como Eva. Sabe, a sua nova identidade é uma mulher sem medo. Menina, Deus quer mudar essa visão deturpada, embaçada do que ele tem, de que Satanás tem lhe enganado. Não, você não precisa de um homem para ser feliz. Não, você não precisa que ninguém lhe humilhe para se sentir feliz. Hoje é o dia de limpar, de tirar essa sujeira. O grande enganador, o grande mentiroso é Satanás. Não, você não é feia. Não, você não é burra. Não, Deus fez você desse jeitinho. A sua personalidade, o seu temperamento. Sim, tem muitas coisas que a gente precisa mudar, porque a nossa natureza humana é terrível. Mas a nossa mudança não tem que ser porque um homem disse que lhe ama e ele quer que você mude ao jeito dele. Você tem que mudar o seu comportamento, as suas palavras, aquilo que Deus quer que você mude. A nossa identidade, ela vem de Deus, ela vem de Deus. Você não precisa de um homem para ser feliz. Sabe por quê? Porque você tem um pai. Nunca permita um relacionamento abusivo em troca de um pouco de amor. Ou um sexo fora do casamento em troca de um pouco de carinho. Sabe, eu fiquei muito emocionada. Porque, sabe, parece que a gente esqueceu o que é o amor verdadeiro. Lá em 1 Coríntios 13, você ouve o que eu estou falando. Você anota aí, mas você ouve, porque eu vou ler na Bíblia, na mensagem. Presta bem atenção. O que é o amor? Né? 1 Coríntios 13, 3 fala assim. Lembrando, né, na Bíblia a mensagem, o amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros. Não age com base no eu primeiro. Não perde as estribeiras, nem contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas persegue até o fim. Meninas, e até meninos, não permita que a sua carência emocional distorça o verdadeiro amor de Deus. Você só precisa reconhecer e aceitar o amor, que essa palavra diz o que é o amor. Meninas, não é o casamento, nem o sexo, não são os filhos que vão mudar alguém. Só quem pode mudar é o próprio Deus. Menino, meninas, nunca permaneçam num relacionamento em que não há respeito, em que não há valorização. Saia disso hoje. Se você está num relacionamento assim, saia. Se ele ou ela está lhe ameaçando, peça ajuda. Não fique. Não creia nessa mentira. Hoje Deus quer fazer você uma nova mulher. A verdadeira identidade, o verdadeiro reflexo é a imagem de Cristo. E isso é o que Deus quer.